Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais essa videoaula, mais uma semana. Espero que esteja aí todo mundo bem animado para a nossa aula, hein? Então, vamos lá com os nossos recadinhos? Então, hoje é dia 5 de outubro de 2020, segunda-feira. E hoje nós vamos ter aula de ciências do livro As Páginas 94, 95 e 96. Nós vamos falar aí sobre os seres vivos e a luz e o calor fornecido pelo Sol. Também vamos ter aula de português, o livro página 179, estudo do texto. Vamos ter também aula de matemática, o livro página 185, recordando as multiplicações e divisões. E como tarefinha para casa, nós vamos ter o caderno de atividades Pitanguá Português, página 53, e o livro de ciências, página 92 e 93. Nós vamos falar sobre investigar e compartilhar. É uma experiência que nós vamos fazer em casa, vai ser muito legal. E a tia Aline quer dar um recadinho. Essa semana nós não vamos fazer o ditado. Por quê? Porque em vez do ditado, na quarta-feira, às 7 horas da noite, nós vamos ter aí o bingo. Não é em comemoração aí o Dia das Crianças. Então, essa semana nós não teremos ditado, tá bom? Segundo ano. Nós vamos ter o ditado que seria essa semana, nós vamos fazer na semana que vem, tá bom? Então, não precisa preocupar, por isso que não veio as atividades de ditado, tá bom? Em vez do ditado, nós vamos fazer o bingo. Espero que todo mundo possa estar juntinho com a tia Aline, comparecendo aí na videoconferência na próxima quarta-feira, para a gente poder fazer esse bingo do Dia das Crianças, que vai ser muito legal. E agora, meus amores, vamos escolher o nosso auxiliar de hoje. Vamos ver quem vai ser o sortudo ou a sortuda. Vamos lá? Caixinha da surpresa. Vamos ver quem foi o escolhido. Parabéns, príncipe. O escolhido hoje foi o Fernando. Parabéns. Hoje você é nosso auxiliar. E agora vamos para a nossa próxima aula. Como hoje nós não tivemos tarefinha de casa, que foi final de semana, vamos aí para a nossa aulinha de ciências. Vamos lá? Estamos iniciando agora, meus amores, a nossa aulinha de ciências. Todo mundo pegando aí o seu livrinho de ciências e vai abrir na página 91 para a gente corrigir aquela tarefinha de casa que a tia Aline tinha deixado da semana passada. Vamos ver aí como ficou a nossa resposta? Então, página 91, livro Pitanguá de Ciências, número 4. Observe a sombra do objeto em cada situação a seguir. De acordo com a posição do Sol no céu, marque um X na imagem que apresenta a posição incorreta da sombra desse objeto. Então, vamos lá, segundo ano. Se o Sol está aqui à nossa esquerda, olha aqui, a sombra da nossa garrafa tem que ficar à direita, não é? Olha aqui, olha a posição da sua mãozinha. Olha aqui, a posição da mãozinha da esquerda está a posição do Sol. E a posição da mãozinha da direita está à sombra da garrafa, não é? E aqui, então, quer dizer que o primeiro está correto, não é? Porque olha aqui, se o Sol está vindo daqui, então ele vai refletir aqui do outro lado, não é? Então, da esquerda para a direita. E quando o Sol está em cima, realmente aqui a sombra é bem pouquinho, porque ele está iluminando de cima. Então, quando ele ilumina de cima, não vai ter sombra nem da direita, nem da esquerda. E na última imagem, nós vemos aí o Sol está posicionado à direita, não é? Olha a mãozinha da direita. Está posicionado à direita. Porém, olha como que está a sombra da garrafa. A sombra da garrafa também está à direita, tá certo? Não, está errado. Por quê? Porque a sombra da garrafa tinha que estar aqui à esquerda. Então, o Sol na posição de direita e a sombra da garrafa na posição esquerda. Então, ele está errado. Então, você tem que ter marcado aí um xizinho nessa última, tá bom? E a número 5 era para você fazer um desenho, recriando, inspirado nessa obra de arte, não é? Sobre o Sol, e era para você fazer um desenho. E como essa resposta é pessoal, eu espero que vocês tenham feito um desenho bem bonito, com cores bem variadas, tá bom? Representando aí o nosso maravilhoso Sol, não é? Que traz aí a nossa luz solar tão importante para tantas coisas que nós utilizamos no nosso dia a dia. E agora que nós já finalizamos a nossa correção da tarefinha de casa, tia Aline quer dar um recadinho. A página 92 e 93 vai ser para casa, tá bom? Que é a nossa tarefinha de casa. Então, agora, todo mundo aí abrindo na página 94, que a tia Aline vai começar a leitura da nossa atividade.
Então, o nosso tema da nossa atividade de hoje é os seres vivos e a luz, e o calor fornecido pelo sol. Luísa deixou uma caixa de papelão com a abertura voltada para baixo, sobre a grama do quintal de sua casa. Após 5 dias, ela retirou a caixa. Veja abaixo. Então, vocês podem ver, segundo ano, que aonde Luísa deixou a caixa foi onde a grama não recebeu luz solar. O que aconteceu com essa grama? Ela foi ficando amarela, foi perdendo os nutrientes, foi perdendo a força e, por fim, se Luísa continuasse deixando aqui a caixa em cima, essas plantinhas aqui iriam o quê? Morrer. Essa parte da grama ela iria morrer. Por quê? Porque as plantas, a grama, precisa da luz do sol para sobreviver. Olha que interessante. Número 1. O que aconteceu com a grama abaixo da caixa de papelão? Ela ficou amarela, perdendo ali a sua força, a sua vitalidade, não é? Sua energia. Por quê? Porque as plantas, elas fazem uma coisa chamada fotossíntese. Elas recebem a luz do sol e transformam essa luz do sol em seu alimento. Isso mesmo. O alimento da planta é a luz do sol e a água. Olha que interessante. Então, esse processo, quando ela recebe a luz do sol e transforma essa luz em energia para ela poder sobreviver ali em seu alimento, é chamado de fotossíntese. Então, vamos lá. As plantas utilizam a luz fornecida pelo sol para produzir seu próprio alimento, por meio de um processo chamado fotossíntese, que é a que a Tia Aline acabou de explicar. Os animais que se alimentam de plantas obtêm delas a energia que necessitam para viver. Então, olha que os cavalinhos eles estão se alimentando das plantas, porque as plantas já receberam a luz do sol e já converteram essa luz em energia para elas e em alimentos. Então, agora os cavalinhos podem se alimentar das plantinhas. O calor fornecido pelo sol contribui para manter a temperatura da Terra adequada ao seu desenvolvimento dos seres vivos. Além disso, o calor solar participa da formação do vento e da distribuição de água nos ambientes. Além de serem importantes para a vida, a luz e o calor fornecido pelo sol têm sido utilizados pelo ser humano em diversas atividades, como na geração de energia elétrica e no aquecimento da água. Então agora, segundo ano, nós temos um videozinho aqui bem interessante, falando aí sobre essa troca de água e também nós vamos assistir um videozinho bem legal falando aí da fotossíntese. Espero que vocês gostem. Vamos lá? A energia solar chega à Terra em forma de luz e calor. Parte dessa energia consegue atravessar a atmosfera e aquece a superfície da Terra, além de ser utilizada pelas plantas no processo de fotossíntese. Outra parte da energia é refletida pela atmosfera em direção ao espaço. Da energia que chega à superfície, uma parte é absorvida pela Terra e outra é refletida, podendo sair em direção ao espaço. Mas grande parte dessa energia refletida fica presa na atmosfera, provocando o efeito estufa. Esse efeito permite que as temperaturas na Terra sejam apropriadas à vida. O gás carbônico, o vapor de água, o gás metano e outros gases que compõem a atmosfera são responsáveis por esse efeito e, por isso, são chamados gases de efeito estufa. A temperatura média da Terra é de 15 graus Celsius. Se não houvesse atmosfera com seu efeito estufa, a temperatura média poderia ser de menos 18 graus Celsius. Os gases emitidos pelas grandes fábricas e pelos veículos, o aumento da queima de combustíveis como a gasolina e o diesel, o desmatamento e a expansão da atividade pecuária têm provocado o aumento nas quantidades de gás carbônico e gás metano na atmosfera. Isso, por sua vez, intensifica o efeito estufa. Deste modo, as temperaturas na Terra têm se elevado. O aumento da temperatura terrestre acarreta graves consequências, como o derretimento das calotas polares e das geleiras, o aumento do nível dos mares e oceanos e alterações no regime de chuvas. Isso pode provocar graves mudanças nos ecossistemas. Há muitas atividades que podemos realizar para preservar o planeta. Podemos transmitir essas informações a amigos e familiares.
Também podemos promover a redução do uso do automóvel e estimular o uso de bicicletas. Podemos ainda organizar mutirões para plantar árvores. Verdes folhas verdes. Olha que linda essa! A folha dela é toda desenhada. Essa é uma maranta. Essa aqui parece uma máscara. Aqui é tão lindo! Tem tantos tipos diferentes de planta. Será que a gente vai ver alguma planta carnívora? Carnívoras? Mãe, tem alguma planta carnívora aqui na Amazônia? Acho que tem. Sério? Legal! Mas o que as plantas carnívoras comem? Pessoas? Não. A boca dela não é tão grande assim. Furões? Não. Só insetos. Querida, vem ver essa bromélia, que linda! Cadê? Ufa, então a gente não precisa se preocupar com planta carnívora. Não é, Luna? Luna? Luna! Mas eu tava pensando, e as plantas que não são carnívoras? Ah, essas não vão comer a gente. Não, mas o que será que elas comem? Eu quero saber, eu quero muito saber. O que tá acontecendo aqui? Luna, se as plantas não são carnívoras, então elas são vegetarianas. É mesmo, muito bem, cientista Júpiter. Mas, cientista Luna, como elas fazem pra comer se elas não têm boca? Boa pergunta. As raízes! É, vai ver que ela tem boca nas raízes. Ou então, a raiz é a boca delas. Será? Então elas devem tirar comida da terra. Luna, já sei. Vamos dar comida pra elas. É, parece mesmo que ela tá com fome. Coitadinha, dá suco verde pra ela. Muito bem. Agora a gente só precisa descobrir se ela tomou o suco. Júpiter, pode examinar as folhas. Parecem bem verdes. E ela parece forte e saudável, mas não dá pra saber se ela bebeu o suco. Ei, plantinha, você ainda tá com fome? Júpiter, você acabou de me dar uma ideia! Falar com ela? Não! Plantas não falam, mas a gente vai fazer de conta que era planta. Boa ideia! Somos plantas! Vocês estão com fome? Eu acho que não. Eu também não. Será que a gente tá comendo com as raízes? Eu não sei. Será? Chuva! É tão refrescante! Essa água da chuva tá tão gostosa. Como assim gostosa? Você tem razão! A gente tá absorvendo a água da chuva! É mesmo? É sim, certeza! A gente está puxando a água da terra pelas nossas raízes! Então nossas raízes são como canudinhos. É! A gente deve puxar a comida da terra também, porque eu não tô com fome. Mas olha aquela plantinha! Puxa, ela deve estar com fome. Mas ela tá na mesma terra que a gente! Olha, o sol. Isso é bom. Agora eu tenho muito mais energia. É mesmo, gente! A vovó sempre fala que as plantas precisam de luz. Você acha que é por isso que essa plantinha tá tão amarela? Talvez! Ei, plantinha. Oi, aqui. Oi.
Me desculpem, eu estou me sentindo um pouco mal. Plantinha, nós achamos que você precisa de sol. Oh, me desculpe, eu nem tinha visto você aí. Ei, o sol! Essa era a prova que faltava. Agora sabemos o que elas comem. É, luz do sol. E uma terra bem nutritiva. E água também. Água cheia de sais minerais que são bem importantes também. Então, vocês viram, segundo ano, que interessante os nossos vídeos? Um aí vai falar aí sobre o efeito estufa, falando aí sobre como os gases, não é, que saem dos automóveis, os gases que saem das grandes indústrias, eles atrapalham, né, a nossa temperatura, fazem aí com que o efeito estufa só piore, que eleve aí a temperatura do ambiente onde nós vivemos. Por isso que eles falam tanto em reduzir a utilização de carros, de veículos, não é, quantidade de indústrias nas cidades, para justamente não prejudicar o nosso meio ambiente. E também aí sobre a importância da fotossíntese, não é, que sem ela as plantinhas elas vão morrer, não é, porque elas precisam da fotossíntese, que é a troca aí da luz solar pela energia, não é, que é o seu alimento para elas poderem sobreviver. E agora vamos dar continuidade aí nas nossas atividades. Agora vamos ver aí, segundo ano, essa imagem que está na página 95, falando sobre os aquecedores solares. Vamos ler aí junto com a tia Aline. Os aquecedores solares são utilizados para aquecer a água, utilizando a energia solar. A água aquecida fica armazenada em uma caixa d'água térmica e pode ser utilizada no banho e em outras atividades na residência. Olha que interessante, então, segundo ano. Esses painéis aqui são os painéis solares e eles convertem a luz solar em energia elétrica. Então, olha que legal, eles podem ser utilizados aí para esquentar o chuveiro e para muitas outras utilidades dentro de casa. Olha que legal. A luz solar e os ribeirinhos. Sabem que são os ribeirinhos, não é? Segundo ano, são aquelas comunidades que vivem à beira do rio. Os ribeirinhos são povos que vivem em pequenas comunidades, em sua maioria à beira dos rios. Por morarem em locais afastados da cidade, muitas vezes eles não têm acesso à energia elétrica, proveniente da rede elétrica. No entanto, uma ajuda importante para iluminar os ambientes e gerar energia elétrica para os ribeirinhos por meio de um projeto Litro de Luz, promovido por uma organização internacional. Esse projeto utiliza garrafas PET com água para aproveitar a luz solar. É assim, iluminar ambientes durante o dia. Além disso, placas solares associadas a lâmpadas de LED e garrafas PET são utilizadas para iluminar os ambientes durante a noite. O projeto Litro de Luz melhorou a qualidade de vida de várias comunidades ribeirinhas no município de Capiringa, no Amazonas. Então, olha que interessante, segundo ano, eles fizeram uma placa solar e, através da garrafa PET, eles conseguiram ir fazer essa produção de energia para os ribeirinhos, para iluminar lá durante a noite. Olha que interessante. Então, aqui é o equipamento utilizado no projeto Litro de Luz. Muito interessante, não é? E agora vamos aí para a nossa página 96. Cuidados com a luz solar. A luz e o calor fornecidos pelo sol em horários adequados são importantes para a nossa saúde. No entanto, ficar exposto à luz solar por muito tempo e em horários inadequados pode causar alguns problemas de saúde, como queimaduras na pele, irritações nos olhos, envelhecimento precoce da pele e até mesmo câncer de pele. Então, olha aí, segundo ano, como isso é sério, não é? A gente ficar exposto aí à luz solar em horários inadequados, em horários que o sol está muito quente. Então, vamos ver aqui o que está falando. As dicas que vai nos falar aí para nós sabermos os momentos certos de ficar exposto à luz solar. Evite ficar exposto à luz solar entre 10 horas e 16 horas, o horário de Brasília. Então, segundo ano, é justamente evitar aí ficar exposto à luz solar nesse horário, porque é muito sério. E depois, ao ficar exposto por muito tempo ao sol, use chapéu ou boné para proteger a cabeça dos raios solares.
Não olhe diretamente para o sol e use óculos escuros, pois os raios solares podem prejudicar a visão. Olha que interessante, em segundo ano. Espalhe creme hidratante sobre a pele após uma longa exposição ao sol. Nós temos aí, não é, os protetores já, o pós-sol, que você pode utilizar aí para depois que você fique exposto a um tempo bastante, esse tempo grande aí nesse horário proibido, entre as 10 e as 16 horas. Beba água em quantidade adequada para manter o organismo hidratado. Então, beber sempre bastante água. Em épocas de calor, procure usar roupas leves e de cores claras. Passe protetor solar em todo o corpo quando for ficar exposto ao sol durante muito tempo. Então, olha que interessante. Então, vamos lá. Converse com seus pais ou responsáveis sobre os cuidados com a luz solar. Em seguida, marque um X nos cuidados que você tem para se proteger da luz e do calor fornecidos pelo sol. Então, segundo ano, nessa atividade você vai fazer o quê? Vocês estão vendo aí que tem vários quadradinhos, não é? Falando aí, especificando as nossas dicas. Quais desses você faz quando você vai, vamos dar um exemplo, quando você vai à praia com seus pais, ou quando você vai para o clube, ou quando você vai para a beira do rio? Quais desses cuidados aqui você tem quando você está lá exposto ao sol? Você vai marcar um xizinho na resposta correta, tá bom? Então, não se esqueça. E também vamos responder aí o número 1, que está na página 94. Não se esqueça aqui, onde ela pergunta o que aconteceu com a grama abaixo da caixa de papelão, tá bom? Não deixe de responder aqui essa partezinha, tá bom? Então, agora dá aí um stop no seu vídeo, que é a hora da atividade. Vamos lá? Voltando agora, meus amores, vamos aí para a nossa correção. Vamos ver como é que ficou? Primeiro, a Tia Aline vai responder aí o número 1 da página 94, né? O que aconteceu com a grama abaixo da caixa de papelão? A grama ficou mais clara, amarelada, não é? Por que a Tia Aline falou? Por que acontece isso? Porque ela não recebeu a luz solar devidamente, não? Ela não recebeu, então ela foi ficando amarela e perdendo a sua vida, perdendo a sua força. Espero que você tenha escrito direitinho. E agora, já nessa atividade aqui, ó, que você tinha que marcar um X, ela é pessoal. Atividade da página 96. Por quê? Cada um toma um tipo de cuidado. Infelizmente, tem algumas pessoas que não bebem bastante água, tem gente que esquece de usar o protetor solar. Então, você vai marcar aí certinho o de acordo com o que você faz, tá bom? Então, por isso que a Tia Aline não colocou a resposta, porque cada um vai responder de uma forma, tá bom? E agora que nós já finalizamos a nossa aulinha de ciências, vamos aí para a nossa próxima aulinha, que é de português. Vamos lá? E agora, meus amores, estamos iniciando aí nossa aulinha de português. Todo mundo pegando aí o seu livrinho de português e vai abrir na página 179 para a gente dar continuidade àquele conteúdo que nós estávamos falando sobre as mensagens instantâneas aí, um exemplo de mensagens aí, o WhatsApp, que todo mundo usa, não é? Para poder trocar mensagem com outra pessoa. E nós vamos dar continuidade àquela história do João e do Guga, nós vamos terminar de responder aí as atividades. Nós vamos aí agora para o número 9. Número 9. Numere os emojis usados por João e Guga, de acordo com o que cada um representa. Então, você vai lá, só vai colocar os números. O primeiro, número 1, é feliz, o número 2 é ok, o número 3 é triste, o número 4 é choro. Então, vocês vão observar aí os emojis. Olha as carinhas. Um é um joinha aí para cima, o outro já está com a carinha diferente, o outro aqui já está com lágrimas nos olhos. Então, vocês vão numerar aí certinho de acordo com cada emoji, tá bom? Eu tenho certeza que essa aqui vocês vão tirar de letra. Número 10. Por que algumas palavras da troca de mensagens foram abreviadas? Vocês viram lá que a Tia Aline falou que o TD estava abreviado, não é? Tudo. O TB também estava abreviado também, que significa também. O PQ, o porquê. Então, tinha várias mensagens abreviadas, não é? Por que o teclado do celular não tem todas as letras? Eu acho que não, não é? Segundo ano. Para agilizar a troca de mensagens, já é uma coisa a se pensar, não é? Então, pense aí direitinho para você responder. Letra A. Leia algumas dessas abreviações e escreva a forma completa de cada uma delas. Então aqui nós temos 8 abreviações que estão no nosso texto, que a Tia Aline até falou o que era cada uma delas.
Então, você vai ver aí, TD, o que que é? Tia Aline acabou de falar. A letra C sozinha, a palavrinha tava, VC, tô, PQ, e o Q sozinho e o BLZ. Então, você vai responder aí. Esse aqui eu também tenho certeza que vocês sabem de cor. E o número 11. O fato de os meninos serem amigos é o assunto da mensagem, e o assunto da mensagem permite que a linguagem seja séria e formal, descontraída e informal. Então, vocês vão pensar aí. Lembra que a tia Aline falou o que é uma mensagem séria e formal? Às vezes, dependendo da carta que você vai mandar, ela é formal. Por exemplo, vamos encaminhar uma carta para o prefeito. Então, aí ele vai ser formal. Agora, mensagens, quando a gente abrevia, está falando com um amigo, ou algum ente querido, um parente querido, que você abrevia, ela vai ser o quê? Mais descontraída, mais informal. Então, você vai marcar um xizinho aí na resposta correta, tá bom? Espero que vocês façam bem direitinho. Então, daí agora um stop no seu vídeo, que é a hora da nossa atividade. Vamos lá? Voltando agora, meus amores, vamos aí para a nossa correção. Vamos ver como é que ficou aí as nossas atividades? Então, número 9. Numere os emojis usados por João e Guga de acordo com o que cada um representa. Então, número 1, feliz, foi aqui, ó, para o último emoji aqui, a carinha sorridente. Número 2, ok, foi para o primeiro aqui, ó, que tem aqui a mãozinha com o polegar para cima, simbolizando um ok. O número 3, a carinha de triste, é essa aqui, ó, que tem um emojizinho com o rostinho triste, não é? Até a boquinha dele, olha, tá diferente, não é? Então, esse aqui é o número 3. E o 4, que é a carinha de choro, é aqui o emojizinho com as lagrimazinhas nos olhos, não é? Então, como que ficou a nossa ordem? 2, 3, 4 e 1. Isso mesmo, 2, 3, 4 e 1. Espero que vocês tenham acertado. Número 10. Por que algumas palavras da troca de mensagens foram abreviadas? Essas palavrinhas, elas foram abreviadas para agilizar a troca de mensagem, não é? Às vezes a pessoa está ali, quer falar rápido, quer já agilizar ali aquela mensagem, então ela sempre abrevia. E acaba se tornando um costume entre as pessoas que usam esses aplicativos de mensagem, abreviar para andar mais rápido ali para conversar. E acaba se tornando um hábito. Uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. Porque a gente pode ser até o hábito ali de a gente conversar no celular, mas a gente não pode trazer isso quando a gente precisar fazer um texto, uma produção de texto, ou escrever uma mensagem importante, ou até mesmo uma carta, ou mandar um e-mail para alguém importante. Não é? Quando a gente estiver trabalhando, quando vocês forem mais velhos, estiverem trabalhando, então tem que tomar cuidado para que essas abreviações não atrapalhem. Você acostumar a escrever no celular, mas não pode fazer isso, levar isso para a sua produção de texto, tá bom? Letra A. Releia algumas dessas abreviações e escreva a forma completa de cada uma delas. Então, vamos aí. Para o primeiro, que é TD, as letrinhas T e D. Significa tudo. E a segunda, que é a letra C, sozinha, ela representa a palavra com. E a próxima, que essa aqui já forma a palavrinha tava, ela significa estava. Então, eu tava, eu estava. Então, ela abreviou. E as letrinhas V e C significa a palavra você. E o BLZ significa beleza. A palavrinha que sozinha significa que. A palavra PQ significa porquê. E a palavrinha tô significa estou. Então, espero que vocês tenham aprendido e respondido direitinho em segundo ano. E o número 11. O fato dos meninos serem amigos o assunto da mensagem permite que a linguagem seja descontraída e informal. Então, como eles são amigos, ele ia trocar uma mensagem rápida, eles poderiam fazer uma mensagem descontraída e informal. Agora, igual eu falei para vocês, se a gente for mandar um e-mail ou for mandar uma mensagem que seja para uma pessoa importante, não é? Nós não podemos usar essa linguagem, nós temos que usar uma linguagem séria e formal, não é, segundo ano? Então, espero que vocês tenham aprendido. Essa foi a nossa aulinha de português de hoje. E fiquem aí juntinhos que nós ainda temos a nossa aulinha de matemática. Vamos lá?
Então, agora, meus amores, estamos iniciando a nossa aulinha de matemática. Todo mundo pegando aí o seu livrinho de matemática e vai abrir aí na página 185 para a gente falar aí sobre recordando as multiplicações e as divisões. Número 14. Veja como podemos obter o resultado de 4 vezes 3 usando uma régua. Depois, complete. Então, segundo ano, 4 vezes 3 quer dizer o quê? Que é 4 vezes o número 3. Vamos recordar? Que é a mesma coisa de 3 mais 3 mais 3 mais 3. Não é? Quer dizer que nós vamos ter o 3, o número 3, 4 vezes. Então, vamos pensar aí. 3 mais 3, 6. 6 mais 3, 9. 9 mais 3, 12. Então, quer dizer que 3 mais 3 mais 3 mais 3 é igual a 12. E vamos observar aqui na nossa reguinha. Nós temos aqui uma reguinha de 15 centímetros. E olha aqui que interessante. Se nós olharmos aqui de 3 em 3, vai dar a mesma coisa. Olha, 3 mais 3, 6, mais 3, 9, mais 3, 12. Como que nós podemos contar aqui na reguinha? A partir do 1, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ou nós também podemos usar o nosso material dourado, podemos fazer pauzinho aí na folha, tá bom? Para ficar mais fácil para você compreender. Então, primeiro, você vai completar aqui com a resposta, quanto que é 3 mais 3 mais 3 mais 3, que a tia Aline já até falou, não é? E que vai ser a mesma coisa que 4 vezes o número 3. Aqui também você vai colocar a resposta. Agora, usando uma régua, efetue as multiplicações. Se você não quiser usar régua, quiser usar seu material dourado, pode também, tá bom? E tem muita gente que já sabe de cor a tabuada do 2, do 3, do 4 e do 5. Se você já sabe de cor, pode responder aí diretamente, tá bom? E você vai responder as seguintes multiplicações. 2 vezes 3, 3 vezes 8, 2 vezes 6, 4 vezes 5, 3 vezes 9 e 5 vezes 6. Lembrando, em segundo ano, não vamos nos esquecer da frasezinha que a tia Aline fala. 2 vezes o número 3. Então, quer dizer que nós vamos ter o número 3 2 vezes. Hein? Não vamos nos esquecer. E o número 15. Na malha quadriculada foram desenhados 3 retângulos. O retângulo A, vermelho, o retângulo B, amarelo e o retângulo C, azul. Sem contar 1 a 1, estime qual retângulo é formado pela maior quantidade de quadradinhos. Então, você não vai contar, segundo ano, e você olhando, você vai falar qual deles é maior. Somente olhando, tá bom? Você vai escrever. Letra B. Verifique se sua resposta está correta, calculando a quantidade de quadradinhos que há em cada retângulo. Então, vamos observar aqui, segundo ano. Aqui, ó, na letra A, nós temos 2 linhas. E quantas colunas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, nós temos 2 linhas e 7 colunas. Então, como que vai ser a nossa continha? 2 vezes o número 7. Isso mesmo, 2 vezes o número 7. Ou também nós podemos representar 7 vezes o número 4. 7 vezes o número 2, que vai ser a mesma coisa. A ordem deles não altera o resultado, tá bom? Então, vamos sempre lembrar, olhar a coluna e a linha. Aqui, ó, nós temos 7 colunas e 2 linhas. Portanto, vai ser 2 vezes 7. Agora, você vai pensar e vai fazer a letra B e a letra C. Quantas colunas tem cada? Quantas linhas tem? Não é? Então, você vai fazer. Lembrando que a letra A é 2 linhas vezes 7 colunas. Então, 2 vezes 7. E aí, você vai fazer aqui o cálculo das 3 continhas, tá bom? E depois, explique a um colega como você calculou a quantidade de quadradinhos de cada retângulo e verifique se vocês obtiveram o mesmo resultado. Como vocês não estão na sala, esse aqui vocês não precisam, tá bom? Fazer. Se você quiser, pode estar falando com o papai e com a mamãe, tá bom? Então, agora dá aí um stop no seu vídeo, que é a hora da atividade. Vamos lá? Voltando agora, meus amores, vamos aí para a nossa correção. Vamos ver como é que ficou as nossas respostas? Então, aí, no número 14, nós tivemos a primeira continha, que é 3 mais 3 mais 3 mais 3 é igual a 12, que a tia Aline já tinha respondido. E que é a mesma coisa que 4 vezes o número 3. A resposta vai ser 12. E agora vamos ver aqui as multiplicações.
2 vezes o número 3, que é a mesma coisa que 3 mais 3. 3 mais 3 é igual a 6. E 3 vezes o número 8, que é a mesma coisa da gente ter o número 8 3 vezes. 8 mais 8 mais 8, que vai ser igual a 24. 8 mais 8, 16. 16 mais 8, 24. E vamos aqui, na letra C. 2 vezes o número 6, quer dizer que nós vamos ter o 6 2 vezes. 6 mais 6 é igual a 12. E aqui o número 4, a letra D, que vai ser 4 vezes o número 5, quer dizer que eu vou ter 5 mais 5, 10, mais 5, 15, mais 5, 20. Então, a minha resposta vai ser 20. E depois nós vamos ter aí a letra E. 3 vezes 9 é a mesma coisa que 27. Por quê? Porque 3 vezes o 9 vai ser igual ao número 27. 9 mais 9 mais 9 igual a 27. E depois nós vamos ter aí a letra F, última. 5 vezes 6 é igual a 30. Porque é a mesma coisa que eu falar 6 mais 6 mais 6 mais 6 mais 6. A minha resposta vai ser 30. Como que eu faço isso, Tia Aline, usando pauzinhos? Se eu sei que aqui eu tenho 5 vezes o número 6, então eu vou fazer 6 pauzinhos 5 vezes. Eu vou lá, faço 6, depois faço mais 6, depois faço mais 6, depois faço mais 6, mais 6, mais 6 e mais 6. Depois eu venho contando de um por um até chegar no resultado. Dá para você fazer assim também, tá bom? E agora no número 15, na malha quadriculada, nós temos aí os 3 retângulos. Qual foi que você achou que foi formado pela maior quantidade de quadradinhos? O amarelo, não é? Que é a letra B. Por quê? Porque ele aqui, ele aparenta ter maior quantidade. Vamos ver se está correto? A letra A ficou como? Do jeito que a Tia Aline tinha falado. 2 linhas vezes 7 colunas. 2 vezes 7 é igual a 14, que é a mesma coisa de 7 vezes 2. Que vai ser 2, mais 2, mais 2, mais 2, mais 2, mais 2 e mais 2. Vai ser igual a 14. E depois eu tenho a letra B, que são 3 linhas vezes 5 colunas, tá vendo? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5 colunas. Então, vai ser 3 vezes o 5. 3 vezes as 5 colunas que nós temos. 3 vezes 5 vai ser igual a 15, que é a mesma coisa de 5 mais 5 mais 5. Ou também nós podemos inverter 5 vezes 3, que vai ser igual a 15. Lembrando, se a gente alternar aí a ordem dos números, não altera o meu resultado, tá bom? Número 4. A letra C, que vai ser 4 vezes 3. 4 vezes 3 vai ser igual a 12, que é a mesma coisa que 3 mais 3 mais 3 mais 3. Vai ser igual a 12. E vai ser aí do meu letra C. Olha aqui para você ver. Nós temos 4 linhas vezes 3 colunas, que vai dar o total de 12. Espero que vocês tenham acertado. Para tirar a prova, é só contar a quantidade de quadradinhos. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, aí já estamos com a nossa resposta certinha, hein? E espero que vocês tenham feito bem direitinho em segundo ano essa atividade. Foi muito bacana, hein? E agora, meus amores, vamos aí para a nossa tarefinha de casa. Vamos ver o que nós temos que fazer hoje? Então, primeiro vai ser o caderno Pitanguá de Português, a página 53. Faça as possíveis separações silábicas das palavras abaixo. Observe o exemplo. Primeiro exemplo aí, nós temos a palavra tartaruga. E essa palavra, nós podemos separar ela de 3 formas. Tar, o hífen, taruga. Tarta, o hífen, ruga. E depois tartaru, o hífen, ga. E agora você vai fazer dessa mesma forma com todas as outras palavrinhas. Bicicleta, abacate, felicidade, emotivo, generoso, melancia e apontador. Todas essas palavras você pode segmentar aí de 3 formas, tá bom? Todas elas. Então, você vai fazer bem direitinho aí, seguindo o exemplo da primeira, tá bom? E a outra atividade é uma experiência que nós vamos fazer aí, usando aí 2 copos e alguns materiais, vai ser bem fácil da gente fazer, tá bom? Isso da experiência do livro de ciências da página 92. Investigar e compartilhar. Letra A. O que acontece quando a luz do sol atinge um objeto? O que acontece, segundo ano, se a gente deixar uma bola, um chinelo ali, do lado de fora, a parte da luz solar? O que vai acontecer? Aquele objeto vai esquentar, ele vai aquecer, não é? Porque ele vai estar exposto à luz solar. E para fazer essa atividade, nós vamos precisar de alguns materiais.
2 copos de plástico. Se você não tiver de plástico, copo de plástico, pode ser qualquer um. Aqueles copinhos que você usa para beber água em casa, tá bom? Qualquer copo que você tiver para fazer essa atividade. Um lápis, 2 pedaços de papel, uma fita adesiva, água, termômetro de álcool. Esse termômetro a gente pede a ajuda da mamãe, tá bom? É aquele termômetro comum que a gente usa para aferir a febre quando a criança está doente, tá bom? Letra A. Use o papel para fazer 2 etiquetas, uma indicando a letra A e outra indicando a letra B. Fixe-as em cada um dos copos. Olha aqui, igual tá aqui na nossa fotinha. Depois, coloque a mesma quantidade de água em cada copo, tá vendo? Todos os 2 copos estão com a mesma quantidade de água. Letra C. Coloque o copo A em um local que receba incidência direta de luz solar. Então, o copo A vocês vão colocar no lugar onde vai receber bastante luz, tá bom? Não pode ser na sombra. Letra D. Coloque o copo B em um local que não receba luz solar. Então, o copo A vai ficar exposto à luz do solar e o copo B não, tá bom? Letra E. Após 1 hora, meça a temperatura da água dos 2 copos utilizando o termômetro. Tenha cuidado ao manusear o termômetro. Então, o termômetro que nós vamos utilizar é esse aqui, segundo ano, aquele termômetro mais antigo, tradicional, que a maioria tem em casa, tá bom? Então, esse termômetro que você vai usar, mas tem que tomar cuidado. Se você soltar ele de uma vez, ele pode cair, quebrar. Então, pede a ajuda do papai e da mamãe para poder fazer essa experiência, tá bom? Então, você vai colocar o termômetro nessa primeira aqui, no copinho da letra A, que você deixou exposto à luz solar. E depois você vai registrar no seu caderno. Primeira coisa que você vai fazer, faz aí o cabeçalho e depois coloca o número 1 para você colocar a resposta, tá bom? Não se esqueça para ficar bem organizado o seu caderno de ciências. Número 1. Anote no quadro ao lado as temperaturas obtidas. Aí aqui você vai anotar aqui no quadro, tá bom? E você também pode colocar no seu caderno para manter a ordem certinho, do 1, 2 e 3, tá bom? E depois, número 2. Em qual dos copos a água atingiu maior temperatura? Aí você vai falar qual deles estava mais quente, o copo A ou o copo B. Você vai responder no seu caderno. Depois, o número 3. Qual é a diferença de temperatura entre a água do copo A e a água do copo B? Então, você não pode esquecer. Depois que você olhar a temperatura do copo A, você tem que olhar a temperatura do copo B. Por exemplo, vamos supor que a temperatura do copo A deu 20 graus. E a temperatura do copo B deu 5 graus. Aí você vai ter que anotar aqui, lá no seu caderninho, a diferença entre o copo A deu 20 graus, o copo B deu 5 graus. Você vai anotar direitinho. Lembra lá da bolinha que a tia Aline falou depois do número, simbolizando os graus, tá bom? E a letra C, né? A letra C e a bolinha, simbolizando os nossos graus Celsius. Número 4. Como você explica essa diferença? Aí você vai falar que um teve incidência do sol, né? Um ficou exposto ao sol e o outro estava na sombra. Número 5. Converse com os colegas sobre o que aconteceria caso o copo de plástico fosse substituído por um copo de metal. Anote as suas conclusões. Se você substituir por um copo de metal, ele também vai esquentar, segundo ano, porque o copo de metal também ele conduz energia, não é? Então, ele também vai esquentar. Mas aí, se você quiser, também pode estar fazendo aí as suas observações, pode também usar o copo de metal para poder fazer a experiência e ver o que acontece. Você vai anotar lá no seu caderninho, tá bom? Vai ser bem legal, espero que todos vocês façam essa atividade bem direitinho, hein? Essa tarefinha de casa, não se esqueça, o número 1, 2, 3, 4 e 5, você pode anotar lá no seu caderninho, tá bom? Responder, primeiro faz o cabeçalho, depois coloca número 1 a resposta, número 2 a resposta, número 3 a resposta, tá bom? Faz bem direitinho. Qualquer dúvida, fala com a tia Aline, que a tia Aline vai te ajudar, tá bom? Então, agora que nós já passamos todas as nossas tarefinhas, já deu o recado que nós não teremos ditado essa semana, só o bingo. Então, espero que vocês tenham feito tudo direitinho, tenham aproveitado a nossa aula, tá bom? Então, um beijo no coração e tchau, tchau. Até a próxima aula!